Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores, o Jorge Montes. Boa noite a todos. Boa noite. O Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E hoje, em representação do Benfica, o Pedro Pires. Boa noite a todos. Os três diretamente de suas casas. Este final de semana regressou as emoções da Liga Portugal Bwin, com a realização da 26ª jornada. O Benfica voltou a atrasar-se, empatando em casa com o Vizela, num jogo com muitos casos. O Futebol Clube do Porto goleou o Tondela e o Sporting venceu o Moreirense já esta tarde. A semana ficou ainda marcada com mais uma jornada europeia, onde as três equipas portuguesas tiveram sortes distintas. O Sporting para a Liga dos Campeões empatou em Manchester, o Braga venceu em Braga e o Futebol Clube do Porto perdeu. Vamos diretamente à pergunta da semana. O Sporting vive um período de menor fulgor. A derrota em casa com o Futebol Clube do Porto na primeira mão da Taça de Portugal poderá ter um efeito negativo no desempenho da equipa até final do campeonato. Vamos então diretamente aos comentários a esta pergunta, começando com o Jorge Montes. Falaste do Sporting, não foi a pergunta? Correto. Exato. Não, o Sporting já estava habituado, já se viu, já tinha testado esse feeling de perder e não desanimar. Foi no 5-0 com o Ajax, foi no 5-0 com o City e vieram sempre para trás bem. Os jogos a seguir a eles mostravam que estavam ligados e concentrados para o campeonato, e agora foi a mesma coisa. No entanto, para dizer, dado ao contexto do jogo, o Sporting teve 60 minutos em cima do Porto, o jogo foi perdido nos últimos 30 minutos, bem, isso não está em causa, o Porto depois acabou por ganhar bem, mas o contexto do jogo foi que não nos sentimos de forma nenhuma uma equipa inferior ao Porto, e ainda falta a segunda metade em relação a esse jogo, portanto ainda falta a segunda parte do jogo. E o Sporting está bem, provou hoje, não sentiu nada, vai estar atrás do Porto com unhas e dentes. Obrigado, Jorge Montes. Vamos diretamente para o Pedro Pires. Pedro, bem-vindo ao Canto Direto. Responde-me lá então a esta pergunta da semana. Eu concordo um bocadinho com o Jorge. Acho que cada jogo é um jogo, todos os jogos são diferentes, portanto não acredito que um jogo vá fazer grande diferença ao quanto o resto da época. Acho que o Sporting também, por um lado, começou a apanhar agora, se calhar, uma forma diferente de jogar, uma forma que Rubem Amorim, se calhar, estava mais à procura com a entrada de Marcus Edwards e Slimani. Slimani tem vindo a mostrar, estatisticamente, números melhores que Paulinho desde a época passada. Portanto, se formos ver jogo por jogo, portanto, é o avançado que o Sporting precisava, as coisas podem ser diferentes. Acho que Marcus Edwards também foi uma boa aposta no Sporting e está a ajudar um bocadinho o Sporting a jogar de uma forma diferente, se calhar mais relativamente à maneira que Rubem Amorim queria que o Sporting jogasse. Portanto, concordo um bocadinho com o Jorge que isto não vai haver aqui grandes diferenças quanto ao fim da época, mas acho que a segunda mão vai ser muito diferente, aliás, na minha opinião. Obrigado, Pedro Pires. Vamos agora ao Bruno Ferreira. Olá, Bruno, muito boa noite. Boa noite a todos mais uma vez. Eu acho que não embala nada o Sporting. A equipa reagiu bem à derrota com o Porto. Teve aquele jogo de treino com o Manchester City. Praticamente o Rubem Amorim não queria nada com o jogo, isso era não ilusionar ninguém. De resto, para discutir o jogo e para tentar eliminar o Manchester City era quase impossível. Portanto, neste momento, agora eles jogam uma vez por semana e vão ficar um bocadinho mais frescos. Houve aquele período em que houve algumas lesões, houve outros jogadores que apanharam uma forma mais ou menos má, mas isso é tudo ultrapassado. Obrigado, Bruno Ferreira. Mas vamos começar pela jornada europeia. O Sporting empatou em Manchester com o Manchester City, num jogo onde a equipa soube contrariar o maior poder e qualidade da equipa do City.
O Futebol Clube do Porto perdeu em casa com o Lyon para a Liga Europa e o Braga soube contornar na cidade dos Arcebispos a equipa do Mónaco na mesma competição. O Benfica vai a jogo amanhã e defronta na segunda mão da Liga dos Campeões o Ajax. Vamos agora pedir aos nossos comentadores um comentário breve a esta jornada europeia, começando, por que não, pelo Pedro Pires, já que o Benfica só vai a jogo amanhã. Pedro, um comentário à performance das três equipas portuguesas. Acho que é um bocadinho como o Bruno disse, o Sporting entrou naquele jogo a saber que era basicamente impossível ganhar 6-0 ao Manchester City em Inglaterra, não é? Portanto, foi poupar, foi dar minutos a outros jogadores, dar outras chances. Se calhar, em termos de moral, o empate a 0 foi um resultado espetacular para a equipa, para uma equipa mais jovem. O Manchester City, que também surpreendeu um bocadinho, eu pensava que podia ter vindo com uma equipa um bocadinho mais fraca. A única grande diferença que se viu foi mesmo um defesa central e basicamente o Kevin De Bruyne que ficou no banco. Mas apesar disso, achei que o Sporting aguentou-se bem. O Sporting esteve bem durante o jogo, tentou ganhar o jogo mesmo assim, aguentou e fez o que pôde, e o 0-0 foi um grande resultado para o Sporting, também em termos financeiros, porque o Sporting recebe alguma coisa por um empate na Champions, portanto não foi mal em termos disso. A base do Porto, acho que o Porto, com o Lyon, entrou muito bem no jogo. O Porto teve as suas oportunidades, não jogou mal. Na segunda parte achei que o Lyon fez um grande jogo de futebol. Fiquei um bocadinho chocado a ver o Lyon jogar, muito melhor do que eu pensava. Aliás, o Lyon tem uma grande equipa, uma equipa complicada. Anthony Lopes mostrou mais uma vez ser um grande guarda-redes. O Porto marcou mesmo no último minuto e infelizmente não contou por fora de jogo de Mbemba. Mas achei que o Porto não fez um mau jogo e acho que o Porto tem todas as capacidades para ir vencer a segunda mão contra o Lyon. Obrigado, Pedro Pires. Também um comentário ao Braga. Braga fez um grande jogo contra o Mónaco. Vitinha, mais uma vez, 31 jogos, 16 golos. O miúdo estava na equipa B o ano passado. É espetacular. Estou à espera que ele seja chamado à seleção para ter uma chance. Se calhar é aquele avançado que a gente tem estado à procura. Mas o Mónaco o Mónaco até entrou bem no jogo, viu o jogo, não entrou mal no jogo. Eu pensei que as coisas podiam ter sido um bocadinho diferentes. Carlos Carvalhal surpreendeu um bocadinho com a sua forma de jogar, a sua maneira de jogar. O Braga não teve medo, foi com tudo e conseguiu vencer 2-0. Obrigado, Pedro Pires. Vamos agora ao Jorge Montes. Jorge, um comentário aos três jogos que decorreram na passada semana. Começando pelo Sporting, o Sporting jogou bem, jogou a defender o resultado, a aguentar-se com uma excelente equipa, como nós sabemos. Ao contrário do que o Pedro estava a dizer, na minha opinião, o Sporting jogou com a equipa máxima que eu podia jogar, com os jogadores que estavam com os jogadores que habitualmente são 11. Aliás, o Sporting está sempre a roubar os jogadores, é raro ter um 11 de jornada para jornada. Aguentou-se bem, teve uma segunda parte que ainda dignificou mais, porque a primeira foi um bocadinho sempre a defender, um bocadinho mais a defender. Na segunda conseguiu ir para a frente, conseguiu fazer jogadas de perigo, quase que marcava. O Paulinho tinha que falhar, faz parte da situação. Muita posse de bola do Manchester, já se estava à espera, mas dignificou-se o futebol português e houve um espetáculo. Tenho lá alguns amigos em Inglaterra, houve um espetáculo dentro e fora do campo de adeptos que demonstra, e o orgulho que nós temos e que se falou nos jornais é esse, não foi pelo resultado, não foi pela eliminatória, mas sim pelo poder que o clube tem fora de Portugal, a imensidão de adeptos, o apoio que se dá, que os ingleses estavam estupefactos. O que é que passa aqui, mano? Estamos a jogar fora de casa, constantemente a dizer, porque foi um show espetacular. O Braga teve muito bem com o Mónaco, uma vitória 2-0 que é capaz de abrir boas perspectivas para a segunda eliminatória. O Braga está a jogar bem, oscila um bocadinho, mas quando joga bem é uma equipa tremenda. O Porto jogou mais ou menos, não merecia ter perdido 2-1. O empate era o mais justo, mas está difícil, mas é equipa suficiente para ir à França e ganhar ao Lyon. E agora só para desejar boa sorte para a Benfica amanhã com o Ajax. Obrigado, Jorge Montes. Bruno Ferreira, como é que vistes a derrota do Porto no Dragão e também um comentário ao Sporting e ao Sporting de Braga?
Bom, em termos do Porto, eu acho que foi um resultado muito injusto. Eu acho que a primeira parte, não concordo muito com o Pedro. Eu acho que o Porto entrou muito mal no jogo, o Lyon entrou muito melhor. O Porto lá conseguiu começar a trocar a bola, porque o Lyon entrou com uma pressão muito alta, surpreendeu um bocado o Porto. O Zaidu foi uma nulidade neste jogo, parecia uma autoestrada na defesa esquerda. Depois, quando o Porto começou a jogar, sofreu o golo. Eu acho que o Porto entrou um bocadinho nervoso, mas eu acho que o Porto tem todas as condições de ir a Lyon e ganhar e marcar golos. Agora, se conseguir passar, vamos ver. Em termos do Braga, eu acho que o Braga teve um bom resultado, mas o resultado podia ser 3-3, 4-4, porque o Mónaco também teve várias oportunidades de golo. O Braga tem que ter muito cuidado no Mónaco. O Mónaco é uma boa equipa. Temos de tirar o Paris Saint-Germain fora do contexto da Liga 1, que neste momento era um campeonato muito competitivo com várias equipas. Em termos do Sporting, já falei do Sporting, eu acho que foi praticamente um treino oficial com o Manchester City. O Manchester City fez alguma rodagem, o Sporting também. O Sporting teve algumas chances, o Manchester City também teve. Foi assim. Agora vamos ver o que é que o Porto vai conseguir fazer a quinta-feira. Também esqueci-me de mencionar, houve um penalti. Eu acho que é um bocado escandaloso. O árbitro assinala o penalti e depois muda a decisão. Parece que há uma lei nova na UEFA em que a bola bate no corpo e depois salta pelo braço, não é considerado penalti. Vamos ver se conseguimos marcar golos. Eu acho que o Porto vai conseguir. Vamos ver. Bruno, eu vou começar contigo. Um pequeno comentário ao jogo de amanhã em Amsterdã entre o Ajax e o Benfica. O teu prognóstico para o jogo de amanhã? O Ajax é uma equipa muito forte em casa, em comparação fora. O Ajax, neste momento, é uma equipa... eu acho que está a passar o pior momento do campeonato ou da época. E o Benfica tem que aproveitar. E o Benfica, ao contrário, se calhar está a passar a melhor fase da época em termos de jogo jogado. O Ajax estava a ganhar 3-0, acho que este fim de semana, e conseguiu... Não, desculpa. Eles estavam empatados 2-2, estavam a ganhar 2-0 e quase perdiam o jogo, mas lá no fim, um grande remate fora da grande área, conseguiram ganhar o jogo perto do fim. O Ajax é uma equipa muito forte, mas o Benfica tem todas as possibilidades de passar se continuar a jogar como joga. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, um prognóstico para o jogo de amanhã entre Ajax e Benfica? Estou de acordo em que o Ajax está a passar o pior momento da temporada da equipa deles. É uma equipa fortíssima a atacar, no entanto tem muitas deficiências na defesa. O Benfica, se aguentar o ataque deles como fez na Luz, ou melhor ainda, se aguentar, tem muitas possibilidades no contra-ataque, na transição. Darwin, Rafa, muito rápidos. Tudo é possível, cada jogo é um jogo. Era excelente para o futebol português que o Benfica passasse. Obrigado, Jorge Montes. Pedro Pires, o teu Benfica será capaz de levar de vencida ou conseguir um resultado positivo que lhe permita passar à próxima fase na Liga Milionária? Acho que o Benfica tem todas as hipóteses de poder passar. O Ajax, é verdade, tem estado no seu pior momento e mesmo assim nos últimos 3 jogos tem 8 golos marcados. É um ataque muito poderoso, uma equipa muito poderosa, muito diferente em casa do que fora. Mesmo assim é uma das equipas da Liga dos Campeões que passou sem nenhuma derrota. Até ao jogo do Benfica só tinha vitórias antes de empatar 2-2. Portanto, é uma equipa que já demonstrou ser muito, muito forte, muito organizado defensivamente, mas também tem faz os seus erros, comete os seus erros na defesa, e o Benfica vai ter que aproveitar isso um bocadinho, e aquela estrelinha da sorte se calhar é capaz de poder dar a vitória em Amsterdão.
Obrigado, Pedro Pires. Vamos agora aos resultados e classificações da 26ª jornada. Benfica 1, Vizela 1, Estoril 2, Portimonense 0, Famalicão 0, Santa Clara 0. Aroca 0, Paços de Ferreira 1, o Bessade 0, Boa Vista 0, Marítimo 0, Guimarães 1. Porto 4, Tondela 0, Braga 0, Gil Vicente 1, Moreirense 0, Sporting 2. Na classificação, o Futebol Clube Porto em primeiro com 70 pontos, seguido do Sporting com 64, o Benfica agora no terceiro lugar, mas mais longe do segundo, com 58, e o Braga com 46. Surpreendente Gil Vicente, 45 pontos na quinta posição. O Bessade é cada vez mais último, 17 pontos, o Moreirense com 20, o Tondela com 21 e o Aroca com 22. O Vizela, na 14ª posição, tem 25 pontos. Vamos agora ao comentário do primeiro jogo grande. O Benfica empatou em casa com o Vizela a um golo. O Benfica conseguiu resistir à expulsão prematura de Abdeltarab e evitou mesmo uma derrota na recepção ao Vizela, tendo empatado depois do Vizela fazer o 1-0 aos 65 minutos. Este foi o jogo de abertura da 26ª jornada. Como referimos, os encarnados ficaram reduzidos a 10 elementos, logo no princípio do jogo, por expulsão do médio marroquino, e ainda viram os visitantes adiantarem-se no marcador, mas conseguiram evitar o desaire, graças a um tento do jovem Henrique Araújo, mais um talento que está a nascer no Seixal. O Benfica está agora, portanto, mais terceiro, perdeu 2 pontos para o Futebol Clube do Porto e também 2 pontos para o segundo classificado, o Sporting. Enquanto isso, o Vizela mantém-se no 14º posto, com 25 pontos. Vamos começar pelo Pedro Pires. Pedro, foi um jogo difícil, 5 cartões vermelhos, um jogador do Benfica se expulsou 5 minutos e 3 lances polémicos, com potenciais penaltis que não foram assinalados. O teu comentário a este jogo? Bem, eu que sou uma pessoa que nunca falo de arbitragem, se calhar uma das piores que eu tenho visto em Portugal. Já vimos muita coisa má em Portugal em termos de arbitragem, mas esta foi, para mim, foi péssima. Não foi por ser o Benfica, e quem está aqui que sabe como é que eu sou quando vem às arbitragens, mas acho que o árbitro não teve controle sobre o jogo. Há uma expulsão a Tarapto aos 5 minutos de jogo que, se formos a ver, é falta por vermelho, pode ser. Em Portugal, mais do que noutro país, se calhar, porque no Vizela faz uma falta igualzinha na segunda parte, é mostrado um amarelo. Esta semana no jogo do Chelsea houve 3 ou 4 faltas assim, mas elas nem cartão foi mostrado. Isso para mim não é razão pelo empate. O Benfica tem que fazer mais, o Benfica tem que ser melhor. Em termos de jogo jogado, o Benfica não jogou mal, mas uma expulsão aos 5 minutos vai mudar tudo para qualquer for a equipa tem que mudar o seu sistema de jogo, tem que mudar a tua tática, portanto um vermelho aos 5 minutos muda tudo. Mesmo assim, achei esquisito quando o Nelson Veríssimo mete o Henrique Araújo, mas marcou um gol, parabéns, e se calhar é mais um avançado, mais um jogador que a gente pode contar na primeira equipa. O Benfica teve muitas ocasiões para marcar os gols e para matar o jogo e não conseguiu. 5 cartões vermelhos: André Almeida, Rui Pedro Braz, Adel Tarap, treinador do Vizela, adjunto do Vizela. Não houve controle. Em termos de situações de penalti, houve 3 situações que eu achei que pudessem ir ao VAR, não quer dizer que podiam ser penalti. Acho aos 67 minutos sobre Darwin, achei que eram umas jogadas suficiente para ir ao VAR para ver se poderia ser penalti, e depois aos 72 minutos acho que o Ofori, quando mete a mão na bola, tem que ser penalti. Pode passar pelo braço, pode tocar, pode ser, não sei porque, por um cabelo, mas toca, é penalti. Ofori levanta o braço, portanto a bola não vai à mão, a bola não vai ao braço, o braço vai à bola, portanto para mim, na minha opinião, é penalti. O Vizela fez uma grande segunda parte, controlou bem o jogo, um jogador ou mais ou não, acho que fez um bom jogo de futebol, jogou bem o contra-ataque, esperou pelo ataque do Benfica e que o Benfica não conseguisse concretizar para poder jogar no contra-ataque sem medo. Teve algumas hipóteses,
Como já disse, acho que o Benfica podia ter feito mais, mas ao mesmo tempo uma arbitragem muito má, mesmo muito má. Obrigado, Pedro Pires. Vamos imediatamente para o Bruno Ferreira. Bruno, como é que viste este Benfica 1, Vizela 1? Na minha opinião, eu acho que o cartão vermelho foi justo. O Pedro Pires falou e bem, houve um lance, se calhar, muito similar, que se calhar merecia outra cor, contra o Vizela. Houve pelo menos um penalti a favor do Benfica que não foi assinalado. Uma coisa certa, o Vizela teve grandes chances de sair do Estádio da Luz com 3 pontos, jogaram bem, tiveram algumas chances de golo, não conseguiram marcar. O Benfica, mesmo reduzido a 10, conseguiu empurrar o Vizela para a sua área. Na segunda parte, eu acho que o Benfica fez uma das melhores segunda partes da época deles. Mesmo reduzido a 10, empurraram o Vizela, até houve tempo na segunda parte que parecia o Benfica que tinha 11 e o Vizela 10, e era bem ao contrário. O Benfica não conseguiu marcar, o Pedro Silva fez uma boa exibição, mas no fim não chegou. Eu acho que se o Benfica marcasse o segundo golo, se calhar não estamos a dar tanta importância à arbitragem. Fizeram o suficiente para marcar o segundo golo, mas não conseguiram. E pronto, empataram. Obrigado, Bruno Ferreira. Jorge Montes, como é que viste esta exibição do Benfica? Achas que mesmo com 10 a equipa da Luz merecia outro resultado? É assim, Ricky, especialmente os grandes, as equipas mais fortes, com 10 ou com 11, tem que se mudar o sistema de jogo, sem dúvida, tem que se acertar o esquema, mas é quase a mesma coisa, é menos um jogador, mas normalmente não se nota. Mas tem que se mudar, não há dúvida, e influenciou. O Veríssimo, no entanto, realçar vários pontos. O Veríssimo, por exemplo, desde que está no Benfica, não consegue ganhar 3 jogos seguidos, o Benfica está inconstante. Ganha 1-2, ao terceiro empate ou perde. Vão jogar com o Vizela, que eu penso, nos últimos 5 jogos perdeu 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Nós sabemos que o Vizela, o treinador muito castiço da Boininha, o Vizela tem uma equipa que está bem montada, até é uma equipa que joga em grupo, mas não consegue marcar golos e sofre muitos, mas na verdade joga bem, é bonito, é uma equipa compacta, mas não concretiza em pontos o que joga, a forma como joga. Aos 6 minutos a expulsão é bem expulso, não há hipótese, até podia ser ao primeiro minuto. Estas faltas têm que ser expulsão. É uma falta desnecessária num pisão sobre o Sarmiento, mas o Tarab foi completamente desproporcionado e isto não pode acontecer, foi sem culpa nenhuma, os jogadores perdoaram, mas houve pouca gente também a manifestar-se, até mesmo o Tarab aceitou. Assim como aos 73 minutos, é incrível como é que aquilo não é penalti, quer dizer, é completamente mão do jogador, o árbitro podia não ter visto, tudo bem, mas o VAR é obrigatório, tem que ver aquela jogada. O VAR, os que estão sentados têm que ver aquela jogada, quer dizer, acho que agora, desculpa, ouvi dizer que estavam atentos à cabeça, ao braço na cabeça do Otamendi, por favor, quer dizer, o braço estava ali ao pé onde a bola bateu, mas pronto, era completamente penalti. Só uma coisa que eu estranho é, na verdade, a falta de garra neste sentido dos jogadores da equipe, dos jogadores do Benfica. Agora já estão a jogar melhor, com muita intensidade, melhor que há 5 jogos atrás. Mas este pormenor, há aqui uma falta de... É garra, eu não consigo em português arranjar outra palavra. Estão 6 ou 7 jogadores a olhar para a jogada, não é? Vê-se a mão do jogador e não refilam com o árbitro. Ninguém se queixou. Foi só o Brás cá fora é que se queixou, passado 1 minuto. O homem viu cá fora e os jogadores, não é que se tenha que vir para o árbitro, ser mal educado nem nada, mas tem que se levantar a mão, tem que dizer, isto não é penalti, tem que haver ali uma manifestação de apoio à jogada, senão o árbitro até diz, isto não deve ser mesmo penalti. Acho estranho essa falta de, pronto, é garra, é o que eu acho, garra ou benfiquismo, talvez, que falta ali. De salientar o gol, na verdade, do Henrique Araújo, que é o melhor marcador da segunda Liga. O miúdo leva 13 golos marcados na segunda Liga, uma boa aposta do Veríssimo.
Mas na verdade eu estou como o Pedro, é surpreendente quando o Benfica tem estes avançados todos do princípio da época, eram 6 ou 7 avançados, nomeado dos mais caros da Europa, dos mais caros salários em Portugal. Está bem que o Seferovic está aleijado, mas tem o salário mais alto da equipa, mas pronto, o Benfica tem avançados, mas meteu miúdo e meteu bem. O Vizela mostrou que podia jogar, que vinha jogar com o Benfica para marcar pontos. Estamos a acabar o campeonato e um pontinho é ouro. E então as equipas, cada jogo vai ser mais difícil agora a acabar o campeonato. Marcou primeiro na segunda parte, o Cassiano aos 65 minutos, talvez contra a corrente do jogo. O Benfica empatou depois aos 75 e, na minha perspectiva, o Benfica só se pode queixar dele. Teve tempo suficiente, como o Bruno disse, para dar a volta ao resultado e o árbitro teve mal, habitou muito as faltas, muitos cartões, o jogo sempre a parar. É aquela história que a gente está a falar consecutivamente. E até a final, pronto, ficou o sofrimento, 1-1, o Benfica não conseguiu desbloquear, a acabar ainda teve uma oportunidade para o Darwin, eu penso, Pedro, não foi? Mas uma grande defesa do guarda-redes. Uma grande defesa do guarda-redes, mas pronto, é assim, o Benfica merecia ganhar, na minha perspectiva, mas o Vizela não merecia perder, e então 1-1 justifica-se. Obrigado, Jorge Monteiro. Eu tenho, antes de irmos para intervalo, uma pergunta para o Pedro Pires. Pedro, na tua ótica, que perfil é que deverá ter o próximo treinador do Benfica, já que estamos na segunda volta desta Liga e o Benfica deve começar, ou se já não está, a preparar a próxima época? Qual será o perfil ideal para liderar esta equipa do Benfica, no teu ponto de vista? Na minha opinião, um treinador jovem, um treinador que tenha garra, como o Jorge disse, um treinador que saiba o que tem à sua volta em termos do Seixal, mas também que sabe o valor que tem no seu plantel atualmente. Para mim, há muitos nomes em cima da mesa. Na minha opinião, o único nome que eu vejo, que eu acho que pode dar a volta àquilo, porque é um treinador que conhece a Liga, conhece também o plantel, conhece o futebol português e fora de Portugal agora está a ter grande sucesso, é Abel Ferreira, na minha opinião. Abel Ferreira. Obrigado, Pedro. Já agora, Jorge Montes, começamos por ti, 30 segundos. O que é que pensas, qual pensas que deverá ser o perfil do próximo treinador do Benfica? Não sei, vou deixar isso com os benfiquistas, porque se eu dissesse abrir o jogo, não vou dizer nada, mas o Abel, para mim, desculpa Pedro, o Abel acho que é muito, ele tem garra, tem tudo, mas é muito nervoso. Eu gosto de treinadores mais calmos no Marco, como é que chama? Marco Silva, o que teve na França, que a gente tem falado muito, que era para selecionador. Leonardo Jardim. Está-me a dar uma amnésia. O Leonardo Jardim, acho que eu gosto mais dessa linha de treinador. Bruno Ferreira, no teu ponto de vista, achas que o Benfica precisa de um Sérgio Conceição? O Sérgio Conceição está... De um treinador como o Sérgio Conceição, não o Sérgio Conceição. Estamos a falar em garra, não? Estamos a falar um bocadinho nessa falta de identificação, talvez. Sim, bom, para dizer a verdade, o Nelson Veríssimo, tudo depende qual é o rumo do Benfica, qual é o projeto. Se eles querem continuar a dar continuidade à formação, Nelson Veríssimo, por acaso, não é um mau treinador. Temos visto o Ramos e agora o Arujo têm dado boas réplicas até agora. O Paulo Bernardo e por aí fora. O Benfica vai reduzir o plantel, vai vender ou vai transferir muito jogador que é muito caro e vai reduzir o orçamento bastante, porque há muito jogador sob contrato e não há maneira de pagar tanta gente, e não podemos esquecer, se não conseguem no mínimo o segundo lugar, vão ter que ir ao play-off novamente. Portanto, mais uma despesa. Não podemos esquecer que o João Mário também foi o João Mário foi uma contratação muito, muito cara. E agora vamos ver o que é que eles vão conseguir fazer. Eu acho que tudo depende onde eles querem dar continuidade ao rumo. É a formação ou não é formação?
Obrigado, Bruno Ferreira. Vamos agora a um breve espaço comercial. Nós voltamos já com análise ao jogo do Futebol Clube do Porto, na sua vitória sobre o Tondela, e também ao Moreirense Sporting, que acabou com a vitória verde e branca por 2-golos sem resposta. Voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Vai vender muito Estamos este de ano. volta. O líder Futebol Clube de Porto goleou o Tondela por 4-0. No estádio do Dragão, os esportistas adiantaram-se no marcador, aos 45 minutos, com um golo de grande penalidade de Taremi, e ampliou depois a vantagem pelo brasileiro Galeno, depois Fábio Vieira e, por fim, Francisco Conceição. O Tondela terminou o jogo com 10 devido à expulsão do espanhol Manu Hernando aos 66 minutos. Com este triunfo, o líder Futebol Clube do Porto mantém-se com 6 pontos de vantagem sobre o Sporting e aumentou para 12 a sua vantagem pontual em relação ao Benfica, que empatou, como referimos, com o Vizela. O Tondela não vence há 6 jogos no campeonato e é o 16º classificado com 21 pontos. Vamos começar então com o Bruno Ferreira. Bruno, uma análise a este jogo no Dragão. Eu acho que houve 2 jogos. A primeira parte foi uma primeira parte muito lenta do Porto. Não conseguia circular a bola com velocidade, não conseguia variar os flancos. Teve muita posse de bola. Tentaram entrar pelo meio, mas neste momento, ou no momento do jogo, o Tondela estava a defender com 8 jogadores, praticamente, ou até 9, atrás da linha de bola. E houve muita dificuldade e muito passe falhado pelo Porto. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Sérgio Conceição fez mal à equipa. Eu acho que podia ter rodado mais 2 ou 3 jogadores no 11 inicial, e eu acho que foi daquele ponto, porque há jogadores que estão sobrecarregados. O Uribe é um, o Vitinha é outro. Eu acho que quando o Vitinha não joga com o Fábio Vieira, nota-se logo completamente a diferença. Não quer dizer que um ou outro não jogam bem sem um ou outro, mas eles jogam muito melhor juntos. E eu acho que também o ponta de lança, eu acho que o Ivanilson não fez um grande jogo. Eu acho que era um jogo ideal para o Tony Martínez jogar. E fora a questão da qualidade do Tony Martínez, mas eu acho que em termos de rodagem podia ser outro. Eu acho que o Porto, depois do penalti, e é penalti, eu acho que não há discussão no penalti, porque o defesa foi imprudente. Vê-se bem na repetição, o Taremi chega à bola primeiro, mete a bola por meio das pernas do defesa e o defesa dá-lhe uma cacetada. É um chuto autêntico no pé do Taremi. É penalti em qualquer parte do mundo. Foi por querer, mas é penalti. Diz? Não foi por querer, mas é penalti. É isso. E eu estou a ver aqui o Júlio e o Lucílio e a Graça de falar do VAR e do penaltis, do Dragões de Ouro e dos árbitros, não sei o quê. Mas, eu entendo. É a frustração de alguns adeptos, porque quando é penalti, mas quando é penalti a favor do Porto já não é penalti. E é muito difícil de engolir factos. E esse é um facto. Agora, houve também uma expulsão.
E vou falar da expulsão, porque há umas semanas atrás não era falta a favor do Ivanilson da grande área porque houve um cargo de costas, né? Não houve falta, mas agora querem falta. Então, o que é que querem? Ou querem ou não querem falta? Mas uma atenção, há um detalhe nessa falta, ou suposto falta. O detalhe é este: o Wendel conseguiu dar 2 passos com um controle de bola, depois do cargo nas costas de Almeida, e depois o Manu, na dobra, é que dá-lhe uma castada, é que faz a falta pelo segundo. Então, ele nem contestou muito, porque eu já sabia, era uma falta desnecessária. Onde é que o Wendel ia? Iam 3 defesas à frente dele. Porquê que fazem faltas assim? E depois há adeptos, como o Sr. Graça aqui, que duvidam muito do futebol português, mas há certos jogadores que não estão concentrados no jogo. Eu, como treinador, eu tenho muitas vezes essa palestra com alguns jogadores. Porque é que fazem faltas? Não estão concentrados nos jogos. E isto é a verdade. Agora, uma coisa é certa. Depois dos 3 substituições, é a primeira vez nesta liga que os 3 substitutos fizeram 3 golos. Aí é que o Porto começou com 3 jogadores mais frescos e começaram a circular muito bem a bola e com velocidade. Eu acho que aí o Tondela não teve hipótese. Eu acho que o Sérgio Conceição tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado com a rodagem da equipa, porque ele não tem feito grande rodagem. Eu acho que ele vem da escola do Jesualdo Ferreira, em que ele apostava sempre no mesmo 11. E depois chegava 3/4 do campeonato, ia tudo, ou quase tudo, tinha muita sorte nessa altura que o Porto tinha uma grande distância do segundo lugar e conseguiu aguentar para ser campeão. Mas muitas vezes ele podia ter ganho muito mais títulos, o Jesualdo, se ele rodava bem a equipa, porque havia 11 jogadores que estavam sobrecarregados e depois tinha o resto do plantel que não tinha quase minutos nenhuns. E aí é que é muito difícil de aceitar como um adepto, porque há qualidade no jogo, nos jogadores do banco. O Marco Gruitch podia ter jogado, o Estáquio podia ter jogado. Por amor de Deus, estamos a jogar contra o Tondela em casa no Dragão. Temos jogadores no banco que têm a obrigação de render muito mais. E eu acho que ele não tem a confiança em todos os jogadores. Obrigado. Esta é a minha opinião. Obrigado, Bruno Ferreira. Vamos passar ao Pedro Pires. Pedro, como é que vistes este Porto Tondela? Concordo um bocadinho. O jogador no 11 inicial ou não, qualquer jogador naquela equipa do Porto tem a obrigação de entrar em campo e jogar bem e render e vencer contra o Tondela, especialmente em casa. É assim, outra coisa que o Bruno disse foi a mesma coisa que eu pensei. Aliás, este jogo era perfeitíssimo para um jogador como o Tony Martínez. Tem estado a fazer uma boa época, já desde a época passada, um jogador que saía do banco várias vezes e que marcava golos. Uma boa substituição em meter o Francisco Conceição e tirar o Ivanilson. Para a segunda parte, o Porto esteve muito fraco na primeira parte, mas o Porto este ano, queiram ou não, tem sido um bocadinho disto. O Porto tem sido uma equipa que joga bom futebol, mas mesmo quando não joga bom futebol, goleia por 3 ou 4 em Portugal. Portanto, tem sido um bocadinho disto. O Porto faz 20 remates à baliza, tem uma posse de bola 70-30, basicamente dominou o jogo por completo, vermelho mesmo com um jogador a menos para o Tondela ou não. O Porto dominou o jogo e o Porto tem sido isto este ano, tem sido uma boa equipa, mesmo quando não joga bem, vence por muitos, marca golos. Tem um jogador que para mim, apesar de toda a gente conhece bem o Vitinho e o que é que ele faz, para mim é um dos melhores jogadores jovens em Portugal, que é o Fábio Vieira. É um jogador espetacular, de cima a baixo o jogador é ridículo. É ridículo o que o Fábio Vieira consegue fazer com a bola nos seus pés. Francisco Conceição, Vitinha, o Porto... Galeno. Hã? E o Galeno. E o Galeno, mas estou a dizer, em termos de miúdos que têm saído do Olival, o Francisco Conceição não, teve no Sporting, tudo bem, mas mesmo em termos de juventude, o Porto está muito bem para as próximas épocas. E se quiser, também depende, como o Bruno falou um bocadinho sobre o Benfica, depende do projeto que o Porto queira
quer avançar, se o Porto quer fazer dinheiro ou se o Porto quer manter os seus jovens, veremos, mas se manter a juventude, para ontem é mais uma grande equipa, na minha opinião. Obrigado, Pedro. Vamos agora ao Jorge. Jorge Montes, como é que viste esta goleada do Futebol Clube de Porto sobre a equipa beirã? Exato, acabou em goleada. Um jogo em que o Porto, na minha opinião, também se mostrou pouco fresco. Mostra-se um pouquinho cansado, com as ideias um bocado apáticas. Não está a desenvolver aquele futebol mais fluido que já desenvolveu no passado recente. Mas o Tondela também não tem qualidade, é uma equipa sem destreza que não conseguiu aproveitar. Por exemplo, na primeira parte houve 7 remates para cada lado, isso é que é um bocadinho, é como o Bruno diz, a primeira parte do Porto foi fraca, houve 7 remates para cada lado e o Tondela não conseguiu um remate com jeito, enquadrado, como deve ser. Enquadrado. O Porto, pronto, é o habitual, mas tem que aceitar este penalti, a bola já não ia para lado nenhum, a jogada já não era perigosa, já tinha passado. Mas é penalti que o Taremi pôs o pé primeiro a tirar a bola do que o defesa do Tondela. Tem que aceitar o penalti. O Taremi, em 15 penaltis que já marcou em Portugal, nas equipas que passou, 15 golos, 100%, 8 no Porto, 8 golos. Portanto, quando é penalti, o Taremi marcar, praticamente baixa a bola e para o meio campo que ele marca. Na segunda parte, o Porto também não entrou muito bem, na minha perspectiva, logo ao princípio, mas foi-se ajustando. Mas depois que a expulsão, e aqui na expulsão é que eu acho que estou um bocadinho de desacordo com o Bruno, porque há uma primeira falta evidente e depois há a segunda, sem dúvida. Mas o árbitro, quando há 2 faltas, marca a primeira conta. E dado ao contexto da situação que o outro jogador já tinha um amarelo, era muito mais saudável para o futebol, não ia nada contra as regras do jogo. Tinha havido uma falta iminente e vista também nós vimos na televisão que o jogador é recheirado por trás e marcava a falta de amarelo. Mas tem que se aceitar porque o outro também foi impetuoso e veio arrumar com a jogada total. Pronto. Mas o árbitro não dava a jogada por continuada e marcava o amarelo ao primeiro jogador, que era o de Almeida. Mas pronto, o Conceição está a fazer muito bem as substituições, está a mexer bem na equipa, mais uma vez o fez, e os jogadores entraram, foi como o Bruno disse, entraram e marcaram cada um deles um golo em 6 minutos, foi como o ketchup, em 6 minutos arrumaram com o jogo. O Porto mereceu a vitória sem dúvida, não está fácil de os parar, eu ainda tenho a minha fezada, mas vai ter que ser com perdas do Porto, de pontos do Porto, e continua sem ceder em casa e fora, e vai encaminhado para ser campeão. Vamos lá ver o que é que vai dar. Este jogo, só um pormenor, este jogo ainda se pode repetir este ano outra vez, na final da Taça de Portugal. Obrigado, Jorge Montes. Vamos agora passar à análise do Moreirense Sporting. O Sporting foi a Moreira de Cónegos vencer por 2-0 com golos de Slimani e Paulinho. Este jogo encerrou a jornada 26 e no Minho o Sporting não teve dificuldade em vencer a equipa de Moreira de Cónegos depois da despedida da Champions. Os Leões entraram em campo com algumas alterações no 11 inicial, acabando mesmo por vencer sem dificuldades. Eu vou começar com quem terminei, com o Jorge Montes. Jorge, como é que viste este jogo? Slimani a mostrar-se uma contratação acertada. Como é que viste a arbitragem neste jogo? Pronto, o mais de realçar para nós sportinguistas e pelo que tem passado ultimamente, até eu penso a semana passada houve uma questão sobre isto, sobre as aquisições de inverno, o Edwards e o Slimani, que ainda não tinham vindo a mostrar nada. Portanto, este jogo foi um jogo apropriado e perfeito para mostrar que foram 2 excelentes aquisições. Vieram completamente complementar formas de jogar que o Sporting não tinha. No entanto, queria realçar também que foi a pior jornada e o Porto marcou 4, o Porto é que ajudou mais isto, mas foi a pior jornada da Liga em golos marcados. Com os 2 do Sporting foram 13 golos no total e a pior jornada até agora foi a 9ª com 14 golos. Portanto, poucos golos esta jornada, o que indicia que estamos a entrar no último terço do campeonato. As equipas, o ponto é muito importante, vão defender com unhas e dentes, há um stress maior, há muito mais, e os árbitros têm que estar preparados para isto também.
porque estes jogos agora vão ser terríveis. Estas finais, cada jogo é uma final, tanto para descer como para ir à Europa, como para ser campeão. Todos os jogos vão ser fortíssimos. O Sporting entrou muito bem, a jogar bem como nos tem habituado e como eu tenho visto. Só queria realçar, eu disse assim, eu não acredito, não pode ser. Fiquei impressionadíssimo com o banco que o Sporting tinha hoje. Olhem para isto. Palhinha, Tabata, Nuno Santos, Sarabia, Pedro Gonçalves, Gaio, Daniel Bragança. Uau! Quer dizer, os jogadores da Seleção de Portugal, os jogadores da Seleção de Espanha no banco e o Amorim roda a equipa, mas roda a equipa com os melhores jogadores que estão atuais. A equipa jogou excepcionalmente bem. O primeiro golo foi uma recuperação de bola que dá-se para o Edwards, ele centra muito bem o Slimani no sítio certo, que às vezes era isto que falhava ao Paulinho, porque anda por outros lados do campo. O Slimani à ponta de lança marcou, e o segundo golo é uma obra de arte, como esta equipa já tem mostrado. Começa no Neto atrás, um passe suave para o Edwards, que faz um toque de calcanhar por baixo das pernas, excelente, bonito, lindo, de uma técnica aprimoradíssima, e depois é o Porro, que faz uma rotação com o pé direito, parte do defesa todo, começa a correr como ele corre e centrou para um golo bonito do Palhinha. E a primeira parte, depois o Edwards esteve quase a marcar a seguir, e ficou mais ou menos assim, exato. A primeira parte acabou com 77% de posse de bola do Sporting e 23% do Moreirense, estava a justificar porque é o resultado. A segunda parte foi mais morna, o Sporting não dominou sempre, mas controlou sempre, às vezes a dominar, outras vezes a deixar o Moreirense jogar um bocadinho, mas o jogo sempre controlado, e depois o Sapinto refrescou a equipa, mas não mudou o sistema de jogo, mudou jogador por jogador, foi defesa, foi central, meio campo e atacante, e mudou central, meio campo e atacante, continuou no 3-4-3, um bocadinho mais frescos, mas o Sporting sempre a dominar. E depois o Ruben Amorim fez a mesma coisa, tirou o Garde, depois o Palhinha, e o Paulinho pelo Pote e o Edwards por Saraiva. Aqui umas tremendas substituições que não deram em muito mais. Nota-se a falta de ritmo do Palhinha, nota-se a falta de ritmo do Pote, o Saraiva já um bocadinho melhor, mas também não fez muito este jogo. Uma vitória justa e tem que ser muito importante para mantermos a distância do Porto e para afastarmos do Benfica, dado que o Benfica escolheu esta jornada. E cada jornada vai ser uma jornada, mas sinceramente eu acredito que o Sporting está forte, está a voltar outra vez aos tempos áureos, tem uma equipa mais forte e vamos atrás do Porto. O Porto tem jogos muito difíceis, nós também, mas acredito que ainda vamos lá. Obrigado, Jorge Montes. Bruno Ferreira, como é que viste o desempenho do Sporting em Moreira de Cónegas? Foi um jogo muito difícil para o Sporting até o primeiro golo. Quando conseguiu o primeiro golo, o Moreirense praticamente não teve oportunidades de golo. Eu vi o Moreirense muito não estava com a mesma energia que jogou em outros jogos. Eu acho que o Moreirense estava mais preocupado em contra-atacar e defender-me bem do que tentar atacar e fazer o seu jogo. E eu acho que o Sporting aproveitou as oportunidades de golo que tiveram, podiam ter marcado alguns mais, e isto tudo com a rodagem de jogadores. O Ruben Amorim está a preparar muito bem a equipa. Neste momento, a rodagem que ele tem para os jogadores, eles nunca sabem quem vai ser titular e eles têm que dar tudo em campo. Eu partilho mais a ideia do Ruben Amorim em rodar mais a equipa do que em termos do Sérgio Conceição, onde é que ele está sempre a dar os minutos, ou o maior número de minutos, aos mesmos 13, 14, 15 jogadores. E agora estás a ver, o Sporting tem oportunidade de ir a um campo difícil, rodar a equipa e ganhar. Obrigado, Bruno Ferreira. Pedro Pires, como é que viste a vitória do Sporting contra o Moreirense? Também acreditas que Slimani foi uma boa contratação para o de Alvalade? Sim, acho que Slimani foi uma grande contratação. Conhece o clube, conhece a atmosfera, conhece a Alvalade, um avançado que até agora fez 6, 7, 8, 9 jogos pelo Sporting, 6 na Liga, que leva 4 golos na Liga e uma assistência. Portanto, até agora tem sido espetacular para o Sporting. Mesmo o Marcus Edwards e o que fez contra o Manchester City entra ao intervalo,
já na segunda parte e ainda é um homem do jogo. É um jogador muito bom tecnicamente. Portanto, foram duas aquisições espetaculares. Acho que o Sporting hoje fez um bom jogo, um jogo que era esperado o Sporting ganhar. O Sporting, na minha opinião, tem sido um bocadinho isto, já desde a época passada, da segunda parte da época passada, nota-se que o Sporting é uma equipa que demora um bocadinho a ganhar o seu ritmo de jogo, e depois quando marca o primeiro golo é uma equipa completamente diferente, uma equipa muito mais à vontade, mas até lá às vezes complica as coisas dentro de campo. Moreirense está a lutar para ficar na primeira divisão. Vamos ver o que é que acontece, mas na minha opinião o que o Jorge disse é verdade. O que é que o Porto tinha quando conseguiu o Tetra, o que é que o Benfica teve quando conseguiu o Tetra, e o que é que tem em comum com o Sporting neste ano? Um grande banco de suplentes. É muito importante todas as épocas. Eu, como benfiquista, é uma coisa que eu sempre notei nas equipas de Jorge Jesus, por exemplo. Quando o Jorge Jesus ganhou os campeonatos, ganhou as 2 finais europeias, o Benfica sempre teve um grande banco. Portanto, é muito importante ter Daniel Braganças e até o Palhinha, que para mim é um jogador de 11 indiscutível, estar no banco e entrar e tudo. Portanto, acho que é importante e é bom para o Sporting, não só para agora, não só para a segunda parte da época, onde as coisas vão começar a ficar um bocadinho mais difíceis agora. Os pequenos precisam de ganhar e os grandes também precisam de ganhar. Portanto, mas também para a próxima época e ver o que é que o Sporting deseja fazer com este plantel. Vou-te aproveitar que estás aqui hoje connosco. Acreditas que o Sporting pode ainda bater o pé ao Futebol Clube do Porto para o primeiro lugar, já que as duas equipas já não têm jogos entre si? Claro, pode. Se formos a ver, se o Porto conseguir vencer e passar à próxima fase na Liga Europa, e o Sporting neste momento tem menos jogos, tem mais tempo de descanso, tem um bom banco de suplentes, tem ritmo, tem 2 jogadores novos, um deles que já marcou 4 golos até agora nos 6 que faz, quer dizer que pode mudar um jogo. O Sporting tendo basicamente os jogadores, como eu acabei de dizer, os jogadores que tem no banco, abre portas, porque é uma coisa que a gente não viu na primeira parte desta época. Sim, é verdade que estes jogadores têm lá estado, só houve 2 aquisições, mas o Sporting acho que agora começou a encontrar um bocadinho mais o seu ritmo de jogo. O Sporting tem o mais à vontade em campo, e é possível, mas temos visto, e eu também já disse, Sérgio Conceição é Sérgio Conceição e o Porto é o Porto. Quando joga bem, goleia, quando joga mal, acaba por golear. Portanto, na minha opinião, vai ser... os dois ainda vão perder pontos, na minha opinião. O Porto vai perder pontos, o Sporting vai perder pontos, o Benfica, se calhar, também vai perder mais pontos que já perdeu, mas isso é outra história. Mas acho que, para mim, na minha opinião, eu acho que o Porto acaba por ser campeão da maneira que as coisas vão, mas não por muitos pontos. Obrigado, Pedro Pires. Antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada, e nós vamos começar imediatamente pelo Bruno Ferreira. O meu alto é o Cristiano Ronaldo, ele bateu o recorde de golos. E o negativo, acho que neste momento é a rodagem. Aliás, eu acho que eu vou mudar o meu baixo. O meu baixo é o Rui Pedro Brás, porque o Rui Pedro Brás, quando aparecia na televisão, como isento, atenção, como isento, ele criticava muito o Banco do Porto, a postura do Porto, a cultura do Porto, no banco. E agora faz o que faz no banco do Benfica. Devia a seguir os seus próprios conselhos e devia ter um bocadinho mais calma no banco do Benfica. Vamos agora ao Pedro Pires. Concordo com o Bruno no mais alto, que vai ter que ser o Cristiano Ronaldo, melhor de todos os tempos, na minha opinião, portanto não poderia ser outro. E o mais baixo para mim foi a arbitragem na Luz, na minha opinião. Obrigado, Pedro. Jorge Montes. É consenso geral. O Cristiano Ronaldo, melhor marcador da história do futebol. Até a gente nem tem a noção do que estamos a dizer. Eu, pelo menos, até
é quase irreal. Termos um jogador que é o melhor marcador da história do futebol mundial é uma coisa fora de normal. Tem que ser o top para sempre. É o português mais famoso da história. E o mais baixo é o VAR. É imprescindível no futebol moderno, na minha opinião, mas tem que se atualizar, tem que se mudar o protocolo. Aliás, o protocolo tem que acabar, e como se tem que ser audíveis as conversas entre o árbitro e o VAR, tem que se passar para nós podermos ouvir, para a publicação. Obrigado, Jorge Montes. Vamos passar imediatamente aos jogos da próxima jornada. Vizela Famalicão, Tondela Aroca, o Santa Clara recebe o Bessade. Vitória de Guimarães Sporting, grande jogo em Guimarães, não Guimarães, acontece às vezes, não há problema. Gil Vicente Marítimo e o Paço de Ferreira. Depois, Benfica Estoril, Portimonense Sporting de Braga, outro grande jogo, o derby portuense, o Boa Vista recebe o Futebol Clube do Porto. Bem, e agora vamos à pergunta para a próxima jornada. Eu lembro que a seleção portuguesa ainda tem que disputar o play-off para o Mundial do Qatar. Primeiro um jogo da meia-final que depois poderá, se ganharmos a Turquia, levar-nos a um encontro com a Itália. Mas vamos ver qual é a pergunta da próxima jornada. Com o afastamento de Rúben Dias por lesão e possivelmente de Pep e Renato Sanches devido à lesão, quais as probabilidades de Portugal vencer o play-off de qualificação para o Mundial do Qatar? Portanto, fica aqui a pergunta. Senhores telespectadores, vocês já sabem, aí em casa, podem enviar-nos as suas respostas, comentários, perguntas que queiram que possamos fazer aos nossos comentadores através do e-mail cantodireto@spttvchannel.com, ou então podem também utilizar a nossa página do Facebook. Foi um prazer uma vez mais levar até si este Canto Direto. Antes de irmos para casa, vamos imediatamente dar a oportunidade aos nossos comentadores para se despedirem. Jorge Montes, tu és o primeiro. Queria só salientar uma coisa, dizer que o povo português é muito querido nesta ação da guerra da Ucrânia, a receber os ucranianos com um amor, uma ternura que se sinto muito orgulhoso de ser português. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado, Jorge Montes, e é um sentimento, por certo, compartido por todos nós. Pedro Pires. Não, estou aqui a ver o Bruno a falar sobre e-mails e o Benfica. Não, só queria desejar uma boa semana a todos, boa sorte para todos os clubes, também boa sorte para o Benfica amanhã, e boa noite a todos. Obrigado, Pedro Pires. E agora o Bruno Ferreira, sempre muito, muito ativo no chat das redes sociais, é por isso que eu gosto tanto de ti. Vamos lá, Bordinho, despede-te lá de toda a gente hoje. Ricky, boa noite a todos e a todos os nossos telespectadores ou ouvintes, como quer dizer. Realmente há certos comentários que não sei se sabem ver futebol ou não sabem ver futebol. Ai, Jesus, até fico maluco. Obrigado, Bruno Ferreira. E é assim com estilo, porque algo que caracteriza todos os nossos comentadores, não só aqueles que normalmente estão aqui de segunda, todas as segundas-feiras, mas também aqueles que estão sempre prontos a dar o seu contributo, é este sentido de humor, este profissionalismo que faz do Canto Direto também um programa que você aí em casa gosta e que segue. Voltaremos para a semana, sem nos despedirmos, queremos desejar boa sorte para o Benfica, amanhã em Amsterdã contra o Ajax. Tenham uma ótima noite, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates. Tchau, guys.